Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Temos aqui hoje um convidado, meu aluno, meu ex-aluno agora, né? Eduardo Carmona. Foi meu aluno na mentoria de física, não é isso? E de inteligência emocional e estratégia de estudo também. E entrou na primeira lista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a famosa Medicina Pinheiros. E entrou em 8 meses de estudo. Ele entrou na primeira lista, então ele tem muita coisa interessante para contar para a gente, tá certo? Então, Edu, é um prazer ter você aqui no nosso canal, tá? Um grande prazer. Eu sempre falo isso aí nas entrevistas, falo assim, o ex-aluno nosso é como se fosse um filho, né? Quando entra na faculdade, para a gente é uma vitória, uma alegria, para a gente faz festa e tudo mais. É uma felicidade enorme ter você, né? Ter entrado e ter aqui como convidado no nosso canal. Então, Edu, dá um alô aí pro pessoal que está assistindo essa entrevista, se apresente aí, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Carmona e eu faço medicina, agora eu estou no segundo ano aqui na medicina da USP em Pinheiros. Maravilha, Edu. Daí, Edu, eu queria que a gente começasse essa entrevista, né? A gente tem, assim, 3 vertentes, né? Então, você que vai assistir essa entrevista, a gente vai seguir o caminho assim, né? O que levou você a prestar medicina, a achar que devo cursar medicina, trabalhar com medicina? Então, em relação ao projeto de vida, né? Que passo você seguiu para encarar, falou, bom, é isso aí que eu quero da minha vida mesmo. Depois a gente vai partir para aquelas estratégias do vestibular, certo? Estratégias do vestibular. O que deu certo, o que deu errado. Então a gente vai começar com as estratégias que deram errado. Aquelas estratégias que falou, Fuchella, isso aí foi uma furada, ou você que está assistindo, é uma furada, não tente fazer isso que não vai dar certo. E depois a gente parte para aquelas estratégias que deram certo. O que você fez que deu certo, por aquelas estratégias que fizeram com que você entrasse na primeira lista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tá certo? Então, vamos lá, Du, para a gente começar em relação a esse, né, a parte que a gente chama de projeto de vida. O que levou, né? Conta um pouquinho o que você achar que é interessante, assim, da sua juventude, da sua adolescência, ou até quando você era mais criança, né? Na escola, o que você pensava, que trajetória que você realizou até chegar aqui a estar cursando medicina. Então, conta um pouquinho pra gente, por gentileza. Bom, acho que a minha história ela é um pouco mais incomum do que a média. Medicina é a minha segunda graduação. Quando eu saí direto do ensino médio, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu lembro de conversar com os meus professores do colégio e pedir, né, orientação para eles, falar, olha, não sei o que eu quero fazer e tal. E aí eles pegavam, teve até um professor de história, o professor Moacir, que pegou meu boletim assim e falou, para você vai ser difícil, porque não tem, tipo, as notas eram muito parecidas assim, né, tipo, era tudo entendi. igual. Então ele falava assim, então você tem que ver as coisas que você gosta, né. E aí, como é que eu decidi naquela época? A minha mãe, ela é psicóloga e ela trabalha com RH. Então a minha mãe fazia vagas para muitas empresas, assim, então eu fui perguntar para ela e ela falou assim, olha, dentro do faça primeiro o que é mais geral e depois você se especializa. E aí, como eu tinha uma certa afinidade por exatas, eu acabei optando por engenharia. Mesmo assim, dentro da engenharia, eu não sabia também qual engenharia escolher. E ela falou a mesma coisa, opta por uma coisa mais geral e depois você vai se especializando. Então eu me inscrevi no vestibular para engenharia de produção, que era uma coisa mais tipo administração, né? daria, mais ampla, né? Que daria para ir para vários caminhos diferentes. Perfeito. E então eu não estava muito confiante, meu terceiro ano eu realmente eu não sabia o que eu queria ainda, então eu não me dediquei dessa forma, mas eu acabei entrando direto do ensino médio, entrei em engenharia de produção. Eu passei na Unesp em Guaratinguetá. Sim. E aí eu fui para lá, fiquei um ano fazendo engenharia, só que não gostei, né? Foi uma experiência ruim. E no final desse mesmo ano, eu falei, eu acho que eu vou prestar física, porque eu acho que física é mais a minha cara, assim, eu acho que esse fascínio que eu sempre tive por decifrar o universo, entender como é o universo, me levou a querer falar assim, olha, emprego depois eu penso depois, porque não adianta eu fazer uma coisa que eu não estou gostando. Sim. E aí eu fui para uma área que eu estava gostando. Aí eu entrei em física, aqui na Universidade de São Paulo,
também não tinha esperança de entrar, porque como eu passei esse ano estudando engenharia, eu não estava estudando as matérias do ensino médio. E eu falei, eu vou prestar a FUVEST só por prestar, né, relembrar tudo, ano que vem eu faço o cursinho e presto de novo no final do ano. E eu acabei entrando em física aqui na USP. A física não é uma concorrência muito grande, não foi assim, um feito absurdo. E aí eu comecei a cursar física aqui na USP. No meio do curso também me decepcionei um pouco com algumas coisas. E aí eu peguei transferência para geofísica, que você tem uma base de física, geologia e bastante aplicação. Então eu queria algum curso que eu pudesse ver as aplicações daquela ciência que eu estava estudando, não só alguma coisa que ficasse no papel. E a geofísica me chamou a atenção nisso pelas aplicações na área ambiental, que é uma área que eu sempre gostei muito. Então eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em geofísica na parte ambiental, e aí eu fiz um mestrado também na parte ambiental. Então eu concluí o curso de geofísica, fiz um mestrado em geofísica e eu estava começando a estudar para o doutorado. O meu doutorado eu ia fazer em física de plasmas. Eu estava estudando para entrar num projeto que vai ter agora de formação de cientistas para capacitação em fusão nuclear. Então eu ia fazer meu doutorado. É bem legal, né? Que é bem legal. Então, agora, eu não sei se o senhor viu, mas agora faz uns 5, 6 dias o Brasil entrou como membro do CERN, né? Então isso foi uma coisa... Aliás, eu vi que você postou isso aí, não foi? Então uma das motivações que eu teria para... Eu ainda pretendo fazer um doutorado em física só de diversão, claro, que eu acho que ainda me fascina muito. É porque eu gosto muito de física como um hobby. Eu não vejo mais como profissão. Sei. Mas eu gosto muito como um hobby. Eu gosto muito de física, eu gosto muito de estudar sobre o universo, essas coisas. Então, assim, os meus melhores amigos são da física, eu discuto os artigos com eles de forma constante, assim, então é uma coisa que eu gosto muito. Deixa eu só fazer um parênteses, Edu, que assim, é uma vertente interessante do nosso canal, né? Que essa coisa do projeto de vida que eu falo muito dos alunos, né? Que eu não acho fácil, veja, né? A trajetória do Edu, e eu sempre comento com meus alunos, não é fácil, eu não acho fácil a pessoa decidir, é isso que eu vou fazer da vida, né? E principalmente, aproveitando que você está falando, né? Que você me faz lembrar, Edu, assim, um pouco de mim também, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de um monte de coisa. Eu sou interessado por um monte de assunto. Então, para mim, é mais difícil focar numa coisa. Eu vou focar nisso e o resto deixar de lado. Eu falei, não, mas eu queria saber de tudo isso aí, né? E às vezes a pessoa só gosta de uma coisa, não se interessa por muitos assuntos. Então, talvez em relação à escolha de carreira, seja uma coisa mais fácil de fazer. Não é isso, eu não tenho dúvida. Eu gosto disso. O resto não me interessa muito. Então, talvez seria muito mais fácil. Então, a pessoa, e às vezes, eu conheço pessoas que são exatamente assim. Daí se dedica a uma área e faz muito sucesso nessa área, super bem sucedido, e outras áreas não interessam. Mas para mim também, eu acho mais difícil. Então, se você que está assistindo se identifica com isso aí, né, fala, puxa vida, eu gosto de tanta coisa, é difícil. Gaste um bom tempinho pesquisando, né, tantas áreas, né? Veja o que você pode fazer, teste vocacional, acho interessante fazer, não que vai ser a certeza do que você vai fazer, tá? Mas que você tem mais ou menos a diretriz, acho que mais ou menos para ir, pesquise, gaste um bom tempo, tá? Não gaste 5 minutinhos antes lá de fazer a inscrição, eu vou decidir o que eu... Não é assim, não acho fácil, também a trajetória do Edu, isso é uma maravilha, daí você até pensou seguir essa área, né, de fazer um doutorado em plasma, não é isso? Isso. É isso? Então, em 2022, eu concluí o mestrado em 2021. O meu mestrado atrasou 6 meses por conta da pandemia, porque eu não pude ir ao laboratório, ele ficou fechado. E aí, então, em 2022, eu ia prestar o EUF, que é o Exame Unificado de Física para as pós-graduações, e eu estava estudando para o doutorado, e a prova do doutorado ia ser em junho. E eu decidi prestar medicina em abril. E aí eu vou tentar explicar o que me levou a fazer essa mudança. O que te levou a fazer? Isso é uma coisa que eu queria até completar o que o senhor falou, Sim. Porque assim, uma das maiores inspirações da minha vida é Leonardo da Vinci, que era considerado assim, gênio universal. Era bom em tudo, né? Era bom em tudo. Né? Essa questão de você ter que escolher o que você quer fazer, ou essa divisão exatas, biológicas, humanas, eu nunca concordei muito com isso. Eu acho que isso é mais para deixar prático, assim, para tentar, sabe, colocar em caixas as áreas de conhecimento, mas você nunca precisa escolher exatamente o que você quer, assim, você sempre pode estudar o que você quiser, fazer o que você quiser, e hoje com a internet é muito fácil, assim, você pode aprender o que você quiser, a hora que você quiser. Então, o que eu gostaria de deixar de dica, se eu puder,
pense Só um parece que o Leonardo da Vinci era um cara de exatas humanas e biológicas, né? É verdade. Então, assim, isso é uma coisa que não existe. Se você se interessa por conhecimento, aprender, evoluir, não se deixe limitar por esses tipos de coisa. O que eu acho legal deixar registrado, assim, deixar claro para vocês é o seguinte: tenha noção de que você vai ter que ter uma atividade profissional na sua vida. Isso não significa que você não possa fazer as outras coisas por hobby. Então você gosta de arte, você pode ser um artista como profissão ou você pode ser um artista como hobby. Você não precisa monetizar hobbies, isso não necessariamente vai te fazer mais ou menos feliz, sabe? Então, se você gosta de estudar sobre várias coisas, estude sobre várias coisas. Só que tenta conversar com os profissionais das áreas para ver como que vai ser o seu futuro, como você enxerga a sua rotina no futuro, porque as rotinas das profissões são muito diferentes. E aí você vai poder encaixar os seus outros interesses sem ser uma profissão. Isso não necessariamente é deixar de focar. É isso. Então... Perfeito. Isso é mesmo, Edu. Porque, assim, é exatamente o que você está falando, assim, né? Porque tem assim, eu gosto de brincar com os alunos, né? Eu falo uma coisa que parece meio sério, mas eu falo uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério. Tem boletos a pagar, né? Então, por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhotas, então tem boletos a pagar, né? Então, tem a parte prática, assim. Então, eu acho sempre o equilíbrio, né, Edu? O equilíbrio, assim, não, eu brinco com os alunos, né? Eu falo, faça uma coisa que você adora, procura uma coisa que você adora. Aliás, Edu, eu vou contar uma história, um parênteses, que é uma história que eu adoro contar. Né? Talvez eu já tenha contado em outras entrevistas também. Uma vez eu vi uma entrevista com o Stan Lee. Stan Lee é o cara que escrevia lá, que criou os X-Men e tudo mais, né? E ele tinha mais de 80 anos, eu vi uma entrevista dele. E a repórter falou assim, pô, muita gente fala, por que você não se aposenta? Né? Você tem 80 e poucos anos, continua trabalhando. E eu lembro da cara dele com os olhos brilhando assim, né, Edu? Ele falou assim, nossa, mas por que as pessoas, eu vou querer me aposentar? Minha vida é uma maravilha. Eu acordo de manhã, vou conversar com os diretores de Hollywood, com os atores de Hollywood, gente inteligente, gente criativa, né? Vou dar opinião nos filmes, eu participo dos filmes. Minha vida é uma maravilha, por que eu vou querer me aposentar, ficar sem fazer nada? Eu não quero. Então eu falo assim, eu acho isso um belo exemplo, né? Se a pessoa puder encontrar uma coisa que adora, né? E acorda e fala, beleza, minha vida é sensacional, não quero nem me aposentar, quero trabalhar até os 100 anos, esse é o supra-sumo. Mas, ao mesmo tempo também, né? Então eu brinco com os alunos, Edu, fala assim, professor, eu gosto de jogar peteca. Eu adoro jogar peteca. Talvez seja difícil pagar os boletos jogando peteca, né? Mas, então, talvez, eu sempre acho isso interessante, né, Edu? Sempre volta. O equilíbrio, né? Entre uma coisa que você adora, os hobbies e tudo mais, sim, e essa parte prática que você está falando assim, alguma coisa, talvez você tenha que fazer, né? E, não sei, para sobreviver, eu não sei como é que é o andamento da sua vida e tudo mais. Se você é herdeiro, de repente, não, professor, eu sou herdeiro de uma fortuna e tal, eu não preciso me preocupar com os boletos, pode ser também, né? Então só você pode saber o caminho que você vai seguir da sua vida. Manda ver, Edu. Então, eu estava estudando para o doutorado, eu já tinha conversado com um orientador, e eu ia estudar as anomalias eletromagnéticas de borda dentro do tokamak, para, né, fazer um estudo colaborativo com vários países para a gente poder implementar isso no reator que está sendo construído na Europa. Legal. Para fazer, né, para chegar a um dia de obter energia através da fusão nuclear. E aí eu comecei... Sensacional. Então, e aí eu comecei a estudar muito sobre o assunto, pesquisar os artigos, como é que estava o andamento. E eu fui conversar com os professores da área, visitei o laboratório, tudo. E uma coisa que me desanimou muito nisso foi o fato de que eu só poderia ver o resultado dessa pesquisa em uns 30, 40 anos. E aí eu fiquei assim meio, poxa, é interessante, é legal, mas eu não vou me sentir contribuindo muito. E aí então eu fui pesquisar, né, sobre outras coisas que eu gostaria de fazer com a minha vida. Foi um momento que eu fiquei um pouco perdido. Então, assim, eu conversei com a minha psicóloga em terapia, que eu estava me sentindo meio perdido, se era isso mesmo que eu queria fazer. Conversei com muitos amigos, inclusive amigos médicos, que eu comecei a me aproximar mais. E aí, eu estava estudando, né, para o doutorado, a prova ia ser em junho, e eu decidi prestar medicina em abril. Então, em abril, mais ou menos no meio de abril, eu fui ver, será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? De qualquer forma, eu ainda continuei estudando para o doutorado, eu estava inscrito na prova e falei, é sempre bom a gente ter um plano B, sabe? Não contar muito com coisas de sorte. Eu acredito que a sorte ajuda quem está melhor preparado. Então, só que chegou um momento que eu precisei decidir, eu precisei focar. Porque senão eu não entraria no doutorado e também não entraria
em medicina. Então eu falei assim, chegou uma hora que eu realmente precisei decidir, eu precisei focar. E aí eu decidi, falei, olha, Medicina. vou me dedicar a isso daqui, vou levar a sério, né? E Medicina aí é o que eu quero mesmo. Então foi isso, assim. Eu decidi medicina porque eu gosto muito de ver os resultados daquilo que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa, eu acho que isso na verdade é um defeito. Eu me considero um pouco imediatista e eu quero ver o resultado daquilo que eu estou fazendo. Então a ideia de ajudar as pessoas e poder ver isso assim no dia a dia, sabe? Poder dormir à noite pensando, Legal. hoje eu ajudei alguém, hoje eu fiz uma diferença. Legal. Isso foi um pensamento que me atraiu muito. Então, das diversas áreas que eu pesquisei, eu achei que medicina seria o que eu estaria mais, que eu me sentiria mais realizado a fazer. Mas quando você era mais jovem, sentia alguma coisa de medicina? Ou foi tipo nessa época mesmo, falando, agora deu uma luz, agora é isso aqui, é isso? Nada. Maravilha. Quando eu saí do ensino médio, eu ficava até agradecendo. Eu falei assim, nossa, que bom que eu não gosto de medicina, porque a concorrência é absurda e eu não quero ter que estudar 15 horas por dia para passar isso. Ainda bem que eu não gosto de medicina, ainda bem que eu sou de exatas. E depois, no ensino médio, minha visão era muito limitada. Eu era muito imaturo e eu tinha isso de exatas, biológicas, humanas que eu falei, sabe? Eu tinha essa programação na minha cabeça que eu tive que desfazer ao longo do tempo. Então eu sugiro que vocês desfaçam isso, sabe? Não se prendam a preconceitos. Não funciona assim. Então as áreas novas, elas vão sendo criadas pela intersecção, né, que você vai vendo. Então, por exemplo, eu gosto de desenhar e também gosto de fazer umas contas, talvez engenharia civil, arquitetura, que leva os dois. Eu gosto de fazer tal coisa e tal coisa, sempre, talvez, eu não digo sempre, né? mas é sempre buscar a intersecção daquilo que você gosta algo em também. comum, né? E uma coisa que eu falo também, Edu, que eu acho interessante, né? Porque é exatamente essa vertente que a gente está falando, né? Em relação a o projeto de vida, como é que você vai se organizar, o que eu vou prestar, o que eu vou fazer na minha vida, né? Que eu acho interessante, assim, que a gente muda também, né, Edu? Muda. Eu me lembro quando eu estava na terceira série do ensino médio, a minha turma era de exatas, né? Então todo mundo queria engenharia. E um cara no meio do ano resolveu fazer medicina. Pô, a pessoa andei pesquisando medicina e a gente ficou bravo, né? Eu falei, mas como? Eu já sou de exatas, né? Que medicina, que nada, pra você ter ideia, né? E eu achava que medicina também não tinha nada a ver comigo. Mas o tempo passa, né? Então você tem lá 17, eu entrei em engenharia com 17, né? Daí você tem 20 e poucos anos, você tem uma cabeça muito diferente. Né, 25, 30. Então, por exemplo, hoje assim, né? Hoje eu acho engraçado lembrar dessa história de medicina, porque hoje eu valorizo muito medicina. Eu estava falando pro Edu até, acho que eu já tinha falado outras vezes também. Se fosse hoje, talvez eu prestasse medicina, Edu. E eu zoei do cara, ela falou, não, nós somos de exatas, né? Então a vida muda, os acontecimentos, né? As coisas que vão passando na nossa vida vão mudando a nossa cabeça, a nossa visão e tudo mais. Então, né? Ele falou, professor, então como é que eu vou prestar com 17, 18 anos? Então, você tem que prestar o que talvez seja melhor naquela hora, entendeu? Né? Porque se você já errar nessa hora, já é pior ainda. Então tenta acertar nisso aí. E depois, com o tempo, se não for isso, você tenta driblar, ou se você achar, eu falo assim, se você achar uma hora e falar assim, acho que tá errado mesmo, tá? Eu sou super fã de você, isso aí, não, beleza, não vou continuar na área que tá errado, não. Tá? Eu vou mudar, sempre é tempo de mudar a qualquer idade, né? Tá? Então, vai lá, Edu. Isso é algo que eu acho até interessante, como é o sistema educacional dos Estados Unidos. Não estou dizendo que é perfeito, inclusive eu acho que é pior que o nosso. Ele vai montando, né? Mas nos Estados Unidos, medicina não é uma graduação, é uma pós-graduação. Você faz um curso de pré-med, assim, os 4 anos de faculdade, né, de college, sim, e você entra depois na medical school, que é sim, como se fosse uma pós-graduação. Acho que o direito também é assim, que eles chamam de law, né? Você entra em law school ou medical school. Entendi. Então, várias profissões lá não são tratadas na graduação. Na graduação você faz um estudo geral de várias áreas e você formação, né? Vamos dizer assim, né? E você vai se direcionando. Então, se você vai fazer, por exemplo, medicina, você vai ter um major em biologia, química, alguma coisa assim, que é o pré-med, né? E aí você vai prestar depois para uma instituição para fazer a parte médica. Entendi. E acho que você vai escolhendo algumas coisas que você acha que é importante para a sua formação também, não é isso? Essa disciplina seria legal desenvolver, parece que é isso, né? Eu tenho medo de falar alguma coisa errada, não tenho certeza, mas eu acredito assim que nessa parte, sim, eu acho que é mais interessante, porque lá o jovem decide a profissão, ele pode mudar enquanto ele está fazendo a faculdade,
o major dele, né? Então, você entrou num major em biologia, mas você está gostando muito de programação, de física, você pode mudar no meio do caminho. E isso te possibilita menos frustrações, eu diria. E acho também, quando você vai decidir mesmo, você já tem mais idade, né? Então já passou uns 3, 4 anos, talvez você já tenha mais maturidade, talvez mais uma visão um pouquinho mais ampla para poder ter mais certeza do que você quer fazer, né? Eu já vi aluno falando para mim assim, Edu, né? Que eu acho também, a vida deveria ter tipo um test drive, né? Alguns anos eu vou fazer algumas coisas, daí fala, opa, agora acho que já me liguei o que é a vida, então eu vou voltar e agora vou mesmo. Então, mas não tem isso, né? Então não tem esse test drive, a gente decide vivendo, né? Então a gente vai vivendo e decidindo. Então é o que a gente tem, né? Por isso que eu acho sempre assim, tá? Gaste um bom tempinho nisso aí, pesquise. Inclusive, Edu, tem uma entrevista no meu canal de uma aluna que está cursando publicidade na USP. Ela dá uma aula na entrevista, se você não assistiu ainda, assista no meu canal, ela dá uma aula dos caminhos que ela fez para decidir o que ela ia fazer, decidir para se é publicidade mesmo, entendeu? Ela falou, professor, gastei um bom tempo, ela conta essa história, nessa entrevista, se você não viu, assista, eu acho sensacional. Não foi em 5 minutos, né? Demorou algumas semanas, meses, pesquisando, professor, que isso dá muito trabalho, dá. Então, eu sempre falo, Edu, né? Dá muito trabalho, isso vai dar muito trabalho, mas você entrar numa faculdade e depois mudar, vai dar mais trabalho ainda. Gastar uns 2 anos numa faculdade, 3 anos, aí mudar tudo, ou talvez até se formado e ter que começar de novo, aí vai dar muito mais trabalho. Então, eu sou fã de falar isso aí. Gaste um bom tempo pesquisando o que você gostaria de fazer na sua vida. Tá certo? Mas, se o senhor me permite, professor, eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que já fizeram uma faculdade, já fizeram 2, já fizeram pós-graduação. Se vocês não estão contentes com a vida de vocês, claro que é um trabalho, né? A gente às vezes não tem onde se apoiar. Eu tive muita sorte de poder ainda estar contando com os meus pais para me ajudar nesse processo. Assim, eu falei, pai, mãe, eu vou precisar voltar a estudar. Será que eu posso contar com vocês assim um pouco esse tempo, né? Porque tem gente que não tem esse privilégio. Sim, eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Tem gente que não tem. Sim. Mas se você tiver como, eu conheço pessoas que fazem medicina e também trabalham para conseguir se manter, e a medicina também é a 2ª ou 3ª graduação dessas pessoas. É isso também aqui. Então, assim, lembra que a vida é uma só, sabe? A gente não vai poder deletar esse personagem e criar outro, não é um jogo. Então, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, talvez valha a pena um esforço a mais agora e você viver a sua melhor vida mais para frente. Claro que quando for possível, nas suas possibilidades, na possibilidade individual de cada um. Nem todo mundo tem os mesmos privilégios, a mesma sorte, a gente precisa reconhecer isso, mas às vezes esse salto de fé, né, esse surto de coragem insana de 5 segundos pode mudar a trajetória da sua vida. Isso não, eu concordo plenamente, Edu, até aproveitando que você está falando, eu sou, para os meus alunos, eu vivo falando isso aí. Eu acho, passou 10 anos, entendeu? Passou 20 anos, falando, não, eu acho que eles vão mudar. Mude, né? Porque outro dia, inclusive, estava conversando com uma amiga minha, e eu não estava nem conversando sobre exatamente isso, estava conversando outras coisas. E ela falou, por coincidência, e eu gosto de conversar muito com as pessoas, Edu, que as pessoas me consolam, falou, vou contar isso para os alunos, né? E ela falou para mim, falou assim, você sabe que tem 2 primas minhas que elas queriam fazer medicina e logo, né, na adolescência, acabaram o ensino médio, queriam fazer medicina e elas acharam que era muito trabalho. Eu não tenho certeza se é medicina e acho que vai dar muito trabalho, então acho que eu vou fazer outra coisa. E falou assim, isso faz 20 anos que elas são formadas em outras áreas, e toda vez que a gente encontra a família, que está falando alguma coisa para você, elas falam assim, eu devia ter feito medicina, que eu não sou feliz com a minha profissão. Entendeu? Eu falei, nossa, eu vou contar isso para os alunos. Eu acho, passou um tempinho, Edu, exatamente falou. Assim, se você conseguir, não sei, recurso e tudo mais, eu acho também. Eu falo, Edu, eu sempre falo para meus alunos, se fosse minha filha, né? Minha filha, papai, papai, passou 10 anos, eu decidi que é outra coisa, eu estou na carreira errada, eu não sou feliz isso aí, eu posso mudar. Eu falei, não, vamos lá, vamos junto aí, vamos fazer alguma coisa bacana. Eu acho que, eu concordo com você, Edu, sempre é tempo de mudar, tá? Manda ver e seja feliz, né? Seja feliz, tá? Não vale a pena passar uns 30, 40 anos depois, você já mais velho, falou, foi a melhor escolha que eu fiz, eu faço uma coisa que eu adoro. Ou passar a vida inteira depois e falar, puxa vida, devia ter mudado, né? Que nem essa pessoa contou, as primas faz 20 anos que fala, sou frustrado em relação à carreira, né? Então não faça isso aí, concordo plenamente, Edu. Ô Edu, então agora vamos partir já para o vestibular, né? Porque você fez um feito, né? Eu já falei, mas vou falar de novo. O Edu, ele entrou na turma de maio, então em 8 meses de estudo ele entrou na primeira lista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, não é pouca coisa.
Então o Edu deve ter um monte de coisa interessante para contar, né? O que ele fez, como é que você se organizou. Tá, então vamos querer que a gente quer saber de você um pouquinho, Edu, essa trajetória heróica, vencedora, né? Um exemplo. Quando eu conto, eu até contei, estava contando para meus alunos, falou, eu vou entrevistar amanhã, vou entrevistar um aluno nosso que entrou em 8 meses, entrou, os caras, não, professor, como assim, né? Eu quero prestar medicina. O cara em 8 meses, nossa, que sensacional. Então, realmente é um feito, Edu, né? Tá? É um feito. Então, eu gostaria que a gente começasse em relação a essa parte de estudos e tudo mais. Eu gostaria que você contasse um pouquinho já pra gente assim, né? Primeiro eu vou partir para que você diga as estratégias que você acha que foram erradas, né? Depois você provavelmente consertou isso para ter entrado. Tá? Então conta aqui um pouquinho para a gente o que é uma estratégia que talvez para você não tenha funcionado direitinho, que você para os alunos pode ser interessante também, falar, não tente isso aí, né? Que é uma furada. E depois, mais para frente, a gente vai partir para as estratégias certas, que com certeza são ótimas, porque você está aqui na faculdade. Aliás, nós estamos fazendo essa entrevista aqui na Atlética, né, Edu? Na Atlética da Universidade na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, né, para o pessoal que está assistindo aí, Edu, o que você acha que você fez errado? Tipo, uma estratégia que, essa é uma furada. Então, conta um pouquinho para a gente, por gentileza, Edu. Olha, eu diria que não é necessariamente errado, mas é algo que eu precisei modificar. Então, como eu disse anteriormente, né, eu estava estudando ao mesmo tempo para duas coisas. Então, eu estava estudando a matéria do doutorado, que é a matéria da graduação em física, né, para prestar a prova, e estava estudando paralelamente a matéria do ensino médio para prestar a prova de medicina. Quando você começou na turma de maio, você ainda estava estudando para o doutorado? Tá. Caramba, Edu. Duplamente heróico, hein? Tá. E então, assim, uma coisa que eu preciso alertar vocês é não dividir foco. Isso é uma coisa que às vezes, assim, eu sei que tem muita gente que está fazendo outra faculdade enquanto faz o cursinho para tentar medicina. Pessoas que estão fazendo, por exemplo, biomed, pessoas que fazem farmácia, enfermagem, outros cursos da área da saúde que já conseguiram entrar antes, mas ainda tem aquele sonho de ir para medicina. Então você está fazendo a faculdade e ainda está fazendo o estudo para medicina. Isso, eu não estou dizendo que não vai dar certo, às vezes dá certo, mas fica muito mais difícil. Você dividir foco é uma coisa que eu vejo que é problemática. Então, se ainda está te faltando aquele surto de coragem final para decidir, eu acho que assim, essa é a hora, ainda dá tempo. Você precisa ter foco. Então, se você precisar trancar o seu curso, se você quer ainda ter um plano B de reserva, não estou falando para você desfazer sua matrícula, tal, mas se você quiser trancar seu curso, eu sugeriria que isso é o mais apropriado. Assim. Não dividir foco é uma coisa muito importante. Outra coisa que eu gostaria de dizer é: você não deve nunca, em hipótese nenhuma, negociar horas de sono. Horas de sono não devem ser negociadas. Então não adianta você falar, olha, hoje eu estudo 1 hora a mais e você vai deixar de dormir 1 hora e você fala, amanhã eu vou dormir 1 hora a mais. Você não vai. O sono ele tem uma certa plasticidade, então é possível você repor sono num curto período de tempo. Mas a partir de um certo tempo é como uma mola. Se você ultrapassa certa limite de plasticidade, se você ultrapassar o limite, a distensão, você não recupera isso. E sono é qualidade de vida, é muito importante. E só cada um vai poder dizer o quanto precisa dormir. Não existe algo que é fixo. Existem dentro da literatura conceitos de dormidores curtos, dormidores longos. E assim, tem pessoas que vão dormir 5 horas por dia e vão viver muito bem. Invejo elas, não é meu caso. Também. Não é meu caso. Mas durma o quanto você precisar. Você precisa ter um sono reparador e um sono que você acorde bem. Todo o conhecimento que você vê durante o dia, a memória, ela é construída em grande parte dentro do sono. Se eu não me engano, a gente estudou isso no primeiro ano, o conceito de espículas... o conceito de espículas dendríticas que você vai formando, né, nova arquitetura de sinapses, isso é muito feito durante o sono. Então não adianta nada você passar 15 horas, 16 horas por dia estudando e dormir muito mal, porque você não vai fixar esse conteúdo, você vai esquecer e isso vai te gerar mais frustração, fora o cansaço e qualquer outros, né, sintomas relacionados à privação de sono, irritabilidade, aumento de estresse, ansiedade. Então, horas de sono não devem ser negociadas. Se programe para você dormir o que você precisa dormir.
Se você deixar de estudar um conteúdo, não tem problema. Quer dizer, tem menos problema do que você perder sono. Isso é algo que eu gostaria de... Muito bom, Edu. Muito bom. Duas coisas que você falou, né? Em relação ao foco, eu vou até enfatizar, porque eu falo muito dos alunos isso aí, né? Na mentoria eu falava para vocês também, né? De foco, né? Aliás, muito do que a gente fazia lá, daquelas práticas de mindfulness, são para a gente desenvolver o foco e a atenção, né? E tem um livro, né? Tem um livro do Daniel Goleman, era o cara de Harvard, o papa lá da inteligência emocional, tem um livro que se chama Foco, né? E a sua importância para o sucesso, alguma coisa assim. Eu concordo plenamente, você focar nas coisas, você vê assim, as biografias, né, por exemplo, assim, sei lá, Steve Jobs, Albert Einstein, esses caras top, assim, esses caras eram muito focados. Né? Às vezes fosse até não dava atenção para outras coisas que a gente poderia falar assim, puxa vida, o cara poderia dar atenção também para outros assuntos, mas os caras não davam muito assim, mas o cara era muito focado, né? Então a gente pode até questionar se é certo, errado e tudo mais, mas o cara conseguia um objetivo, os caras conseguem às vezes muito objetivo num determinado ponto, num determinado assunto, são os caras muito focados, então é uma dica de um cara que conseguiu entrar em 8 meses, eu concordo plenamente com o Edu. E segundo, Edu, esse negócio do sono, eu vi falando dos alunos, tá? Você não é o primeiro a falar nas entrevistas também em relação ao sono, tá? Outros alunos também já falaram isso aí, eu concordo plenamente, né? E eu sempre brinco, Edu, falo assim, então professor, você fala para dormir bastante, então você dorme bastante? Eu não durmo bastante também, né? Mas os poucos dias que eu durmo bastante, eu percebo a diferença. Né? Então, trabalhando e tudo mais, precisa dormir pouco, eu percebo, principalmente esse negócio da memória, né, Edu? Principalmente o negócio da memória, eu sou dando aula, às vezes, para mim é mais difícil, às vezes uma continha simples, eu percebo, falo, meu Deus, essa conta é simples, meu cérebro está demorando para conseguir chegar a uma solução. Então, você que está tentando, né, algo de grande performance, que é entrar passar na faculdade, né, passar no vestibular, tá? Siga a dica, eu falo, professor Tchela, eu faço isso, não tem tempo para dormir bastante, eu não sei como é que você pode fazer, mas é o que o Edu falou, tente se organizar, tira uma coisinha ali, né, se organize, porque eu acho também fundamental, são sempre só dicas, né, do que a gente dá, né, só o aluno pode saber o que dá para fazer na vida, tá? Mas eu concordo plenamente, dormir bem eu acho fundamental. E só a terceira coisa que você falou também em relação a horas de sono, né, dizem que o Albert Einstein dormia 4 horas, né? Diz que o Albert Einstein dormia 4 horas, já pesquisei bastante, parece que ele dormia 4 horas e se dava bem, né? Então já viu também, um filho de um super chegado meu, ele fala pra mim, né, meu filho dorme 4 horas, super bem, o cara é super inteligente, estudou no ITA, então realmente deve fazer 4 horas, deve fazer bem, porque ele entrou no ITA, cursou o ITA, se formou no ITA. Então tem pessoas que podem dormir menos, mas não sei, 6 horas, 7, veja o que é melhor para você. Já tive aluno, as pessoas são muito diferentes, né, Edu? Tinha um aluno meu o ano passado, ele falava, professor, eu durmo 12 horas. Eu durmo 12 horas. É admirável, né? Então, mas as pessoas têm uma grande diferença, então veja o que é melhor para você, tá? Se você vê que tá, né, esses sintomas, um pouco de mau humor, cansaço, memória, organize um pouquinho para você, se você consegue dormir um pouquinho mais, tá certo? Maravilha, Edu, mais alguma coisa que você gostaria de contar que deu errado, assim, que você acha que é uma furada? Eu acho que assim, não confundir divisão de foco com você ter hobbies. Você pode ter hobbies. Divisão de foco é você não... Como é que eu vou explicar isso? Deixa eu ver uma forma legal, peraí, deixa eu pensar. Eu vou dar um exemplo meu, Edu, que eu acho interessante, né? Então, por exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhotas, né? Então eu percebo assim, Edu, talvez sirva assim, de exemplo para você. Então, por exemplo, tem um casado com filhas, trabalho, né? Canal no YouTube e tudo mais, são várias coisas que eu preciso prestar atenção. Então eu percebo assim, Edu, tem dia que fala assim, não, mas eu vou só fazer um negocinho aqui na casa. Entendeu? É só um negocinho aqui para minhas filhas, né? É só um negocinho, passa o dia, entendeu? Passa o dia, sabe? E quase não dá tempo de focar em nada, vamos dizer assim, efetivamente de um trabalho, de uma produção, né, intelectual, alguma coisa assim, né? Parece que não, né? Então eu falei caramba, né? Assim, eu vejo claramente isso aí, sabe? Parece que é uma coisinha ali, e daí passa horas e você não conseguiu efetivar. Eu acho que em relação ao estudo eu penso a mesma coisa. Porque eu me lembro até, eu posso dizer também, né, Edu, porque quando eu prestei vestibular, eu me lembro que chegou isso aí, setembro, mais ou menos assim, eu era um aluno organizado, né? Então, chegou setembro, eu falei assim, puxa, eu acho que eu tenho uma base boa, eu acho que dá para entrar esse ano na terceira série, vamos tentar entrar sem cursinho, sem nada, vamos focar. Então, a partir de setembro, Edu, eu me lembro que eu era garoto, mas eu pensei, falei assim, não, eu vi o pessoal brincando lá no prédio, eu escutava o pessoal brincando, eu falei, não, eu não vou brincar, não. É foco total, amigo, porque agora é profissional o negócio. Setembro, outubro, novembro, dezembro, eu só estudei. Falei, agora eu tenho uma base, e realmente eu consegui passar, então é isso que eu penso. É só uma brincadeirinha ali, mas daí só você pode saber. Se você que está assistindo, só você pode saber da sua vida, né? Então eu acho que dá para tirar uma coisinha ali, uma coisinha ou outra ali, veja como é que você consegue se organizar, mas eu acho que foco é fundamental. Mas se você
bobear nas distrações, um pouquinho ali, você vai ver, os dias passam, os meses passam e a gente não produz muita coisa, né? Eu falei que você ia dar algum exemplo, né, Edu? Não, então, o que eu queria, na verdade, dizer é que, assim, para a saúde mental, é importante você ter hobbies. Quando eu digo não dividir foco, é a gente lembrar que existe uma atividade acadêmica profissional e existe o nosso momento destinado ao lazer e descanso. Então, você não dividir o foco no tempo que você tem destinado a essa atividade, que é o importante. Você poder sair com seus amigos num fim de semana, ver o seu parceiro, sua parceira, né? Você assistir uma série que você gosta num momento de descanso também é importante, para você não se sobrecarregar, né? Que a gente caracteriza no Burnout, meio não. como um burnout. Então, uma forma é assim, você tem que ter planejamento. Quando eu digo não dividir foco, é em relação à parte acadêmica profissional que você está se propondo a fazer naquele momento. Então, nos meus momentos de lazer, eu ainda lia sobre física, mas era no meu momento de lazer. Você precisa saber diferenciar. Não dividir o foco naquilo que você tem como atividade principal, né? Ou atividade dominante naquele período da sua vida. Uma coisa que eu acho interessante, Edu, assim, que as pessoas têm, assim, limites diferentes, né? Então, por exemplo, assim, eu me lembro, assim, até hoje eu percebo isso aí. Eu tenho um limite muito grande, assim, para me focar e eu não ficar mal, entendeu? Né? Então, eu lembro, assim, mesmo garoto, eu ficava dias e dias, assim, então eu vejo às vezes, assim, eu fico meia hora numa matéria, então eu acho importante o autoconhecimento. Né? Então, você que está assistindo, veja o seu ritmo, né? Porque, por exemplo, assim, para mim, né, o aluno fala assim, eu estudo meia hora, 40 minutos, já me cansa a matéria, então eu faço aquela técnica Pomodoro, né? Dou uns 10, 15 minutinhos, aí vou para outra matéria, para mim funciona direitinho. Então, para mim, Edu, né, talvez alguém se identifique, assim, para mim não fazia muita diferença, então eu podia passar horas na mesma matéria. Eu tinha um alto grau, graças a Deus, eu não sei porque que eu nasci disso aí, mas um alto grau de ficar numa boa, assim, entendeu? Então, ficar horas, para mim era até melhor, porque passar 1 hora, 2 horas e eu aprimorando naquela matéria. Então, encontra direitinho o seu ritmo, então eu não sentia muita falta, assim, sabe, agora preciso esparecer, então eu levava na boa e funcionava direitinho. Então, encontre o seu limite, né? Mas eu concordo com o Edu, assim, a princípio, assim, né, você ter tempo, assim, de hobbies, né, assim, poder sair com os amigos, fundamental, né, tempo com a família, a sua série favorita, suas músicas, nossa, suas músicas favoritas é sensacional, né, para manter esse equilíbrio. Aí, mas só você vai saber dosar direitinho, e só uma coisa que eu acho interessante também comentar, né, Edu, que, assim, eu vejo alunos falando também essa técnica Pomodoro, né, de dar um tempinho, uma meia hora, 40 minutos e mudar. Daí tem aluno que fala assim para mim, professor, para mim o limite também depende da matéria. Tem matéria que eu consigo passar 2, 3 horas estudando, né? Eu acho bem interessante para essa pessoa que está assistindo, prestando vestibular. Tem matéria que não, meia hora já deu, entendeu? Já é meu limite, eu preciso mudar. Então, encontra o seu limite, tá certo? Se conhece direitinho, tem uma estratégia, né? E encontra o seu limite até para você mesmo e para certas disciplinas. Professor, eu só gostaria de comentar que sobre esse negócio do limite, a gente precisa lembrar que isso é uma habilidade treinável. Então, se você hoje tem um limite para, principalmente, a minha maior dificuldade era a leitura. Então, a leitura obrigatória dos livros da FUVEST. Tinha leituras que eu considerava muito maçante. Então, eu me forçava sempre um pouco a mais. É como se fosse você fazer um treino na academia. Você hoje levanta uma carga de X quilos. Você quer sempre se aprimorar para levantar um pouco mais. Então, isso é uma habilidade treinável. Respeite os seus limites, mas saiba que você pode... Não que você deve, se você não quiser, mas você pode sempre pressionar um pouco para ir aprimorando esses limites. Então, no começo, eu lia 2, 3 páginas por dia. Quando eu estava chegando mais perto do vestibular, já estava lendo 20, 30 páginas. Então, legal. É uma habilidade treinável. E se você deixar de treinar, você também vai perder aquela habilidade. Então, é algo que você pode se pressionar para ir melhorando, de acordo com seus limites e sem passar... obviamente, a sua saúde mental, né? Sem negociar a sua saúde mental ou horas de sono. Mas é uma habilidade que você consegue treinar. Maravilha. Eu lembrei do que estava falando que eu acho interessante chamar a atenção. Eu falo sempre, e falo para os alunos, inclusive nas aulas eu falo isso aí, Edu. Veja, pessoal, o Edu é um cara que entrou na Faculdade de Medicina USP, não é isso? E o cara tem uma estratégia. Você vê, isso eu acho, né? Não, vou pegar, não tem, é só garra, né? Só garra e motivação, vou pegar aquela pilha de livro e ler tudo, estudar tudo, a qualquer hora, dormir pouco. Não é isso. Não é isso. Tá certo? É estratégia, né? Estudar com inteligência. Talvez, e eu digo isso aí até, Edu, a pessoa se organiza direitinho para estudar, poder estudar menos.
né, estudar com inteligência, tendo uma estratégia direitinho, sendo organizada, a pessoa pode estudar menos e melhor, né? Isso concordo plenamente. Maravilha, Edu. Então vamos partir agora, Edu, do que deu certo, né? Pro que deu certo. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho, Edu, assim, pra gente, até antes de falar um pouquinho da estratégia que deu certo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho em relação às pressões, né? A parte psicológica, né? Cobrança, né? Ansiedade, estresse, cobrança dos pais, dos amigos, autocobrança, né? Essa pressão toda, redes sociais, né? Você vê na rede social, entrei no vestibular, falando, meu Deus, né? Será que eu vou passar? Medo de não passar, então é uma gama toda, né? Eu queria saber um pouquinho, Edu, até porque você, né, foi meu aluno na mentoria de inteligência emocional e estratégia de estudo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, como é que você lidava isso antes da nossa mentoria, né? Como é que depois da mentoria, o que mudou para você, como é que você lidou? Tá? Conta um pouquinho pra gente, que isso interessa bastante os estudantes, né, o pessoal que está prestando vestibular. Olha, e para mim também interessa bastante, né? Essa é uma questão complexa, porque os ambientes são muito diferentes. Vai ter gente que está me assistindo, que tem todo o apoio da família, fala, olha, você pode levar o tempo que você precisar, a gente te dá o suporte que você precisa. Felizmente foi o meu caso. Não foi uma conversa fácil, eu tive que construir muita coragem para poder falar com os meus pais que eu já ia abandonar uma carreira praticamente feita, né? Eu já estava no último etapa, eu estava indo para a última etapa última etapa não, se você considerar livre docência, né? Mas eu já estava indo para um doutorado numa área e eu falar para os meus pais, né? E assim, na minha situação foi um pouco mais complexo, eu diria, porque eu mudei de engenharia para física e depois para geofísica. Então eu já falei para os meus pais pelo menos 2 vezes antes que eu não estava tão feliz. E assim, eu tive muito receio, muito medo de decepcionar meus pais, sabe? De chegar um momento e falar, olha, eu sou um fracasso, eu não sei, eu estou me sentindo perdido na vida de novo, nesse momento da vida, né? Assim, depois de fazer um mestrado, não era para eu estar me sentindo perdido, eu não vejo esse exemplo em lugar nenhum, então um dos motivos de eu ter decidido dar essa entrevista foi para dar essa representatividade, de ter pessoas que estão nessa situação e estão se sentindo perdidas. Então, assim, busque os apoios que você pode ter, mas seja sempre honesto com você, sabe? O mais importante é você ser honesto com você. Então eu conversei com a minha psicóloga. A melhor forma de eu conversar com os meus pais, primeira pessoa a saber que eu queria fazer medicina foi a minha irmã. Então eu falei, olha, Natália, eu fui conversar com a minha irmã, falei assim, não estou me sentindo muito feliz, eu acho que eu vou ser médico. Eu perguntei isso para ela, você acha que eu seria um bom médico? Você me vê dessa forma? E ela falou, nossa, Eduardo, vai combinar muito com você. Eu vejo que você seria um bom médico. Então ela me encorajou, aí depois eu fui falar com os meus pais, perguntei para os meus pais. E eu só fui me abrir mesmo quando eu estava bem certo de que seria esse o caminho. Então eu fui conversar com meus amigos, falei, olha, vocês acham que eu seria um bom médico? Vocês me veem assim? Porque eu estou me sentindo um pouco perdido agora. E eu fui assistir entrevistas com médicos, eu fui ver muito bem como era o dia a dia da profissão para decidir de uma forma muito mais informada do que eu fiz nas primeiras decisões que eu fiz da minha primeira graduação. Então, lidar com pressão, como eu estava dizendo, desculpa ter divergido um pouco da pergunta, mas voltando, lidar com pressão psicológica... Não, você está falando é parte do que a gente perguntou mesmo, né? Lidar com pressão psicológica é muito individual, porque vai ter gente que tem uma excelente rede de apoio e vai ter gente que não tem. Vai ter gente que já precisa trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia para se sustentar e não sabe como vai fazer para, fala, preciso passar agora. Eu acho que uma coisa que conforta é saber que sempre tem o ano que vem. E não existe tempo certo, sabe? Não existe isso de precisa ser esse ano, precisa ser agora. Isso é uma ilusão. Vai construindo o seu conhecimento, vai se aprimorando. E se você tiver esse objetivo, se você não conseguir em 1 ano, 2 anos, tem gente aqui na faculdade que fez 7 anos de cursinho, né? Então, mas está feliz, chegou onde quis, sabe? É algo que você tem que viver sem arrependimentos. Então eu acho que dá para resumir talvez em 3 pontos como lidar com esse tipo de pressão. A primeira é você se confortar que isso não é uma questão de vida ou morte.
Então, passar ou não passar não é uma sentença de morte. Se você não vê o seu nome nessa lista, acontece. Sempre vai ter a próxima vez, né? O vestibular tem todo ano. Todo ano vai abrir turmas e isso não está previsto para acabar. Então, você vai poder tentar de novo. Não se coloque numa situação de vida ou morte, porque não é o caso. O segundo ponto, eu acho que é você ser sempre honesto com você. Então você fala assim, se é isso que eu quero, não importa mais nada, não importa o que eu precise fazer. Então, quando você chega nesse ponto de autorrealização, a ansiedade diminui muito. Então eu acho que você vai sair do paradoxo da escolha. Então se você se coloca como tendo muitas opções, você vai pensar, poxa, eu não consegui aqui, mas eu posso ir para cá, e aí você vai acabar se conformando. Então eu acho que a postura de se conformar não deveria ser o ideal. Claro que cada um tem a sua vida, sabe onde seu calo aperta, onde que vai acontecer o que precisa, né? Mas tentar não chegar nessa postura conformista. Se você colocar um objetivo, você vai mentalizar mais aquele objetivo, você vai focar naquele objetivo. Edu, uma coisa que eu acho, uma coisa que eu acho muito importante que você falou, né? Essa coisa de assim, algumas coisas, como assim, eu converso com muita gente exatamente para isso também, para poder contar. Eu falo, olha, né, um aluno falou isso, uma pessoa viu isso, e eu acho interessante, uma garota, a semana passada falou para mim assim, professor, eu queria conversar com você no final da aula. Eu falei, beleza, né? Aí acabou a aula, que eu posso te ajudar? Ela falou assim, professor, que eu estou pensando em prestar medicina. Eu falei assim, eu queria que você me ajudasse. Eu falei assim, o que eu posso te ajudar? Né? Me conta um pouquinho qual é o seu problema, para ver. Eu falei assim, porque eu queria, sim, eu estou meio com receio de talvez não passar, né? Então, assim, eu queria saber, assim, em relação ao plano B e tal, né? E eu vi que ela era bem jovem. Eu pensei, quantos anos você tem? Ela falou, 17. Eu falei, não, você tá de brincadeira, você tá com 17 anos pensando no plano B. Eu falei assim, minha filha, mete bronca nisso aí, vamos passar nisso aí. Entendeu? Não tem plano B. Né? Que nem o Edu falou, por exemplo, tem aluno pela medicina aqui, o cara fez 7 anos de cursinho. Professor, você tá querendo fazer 7 anos de cursinho? Não quero não, quero que você passe. Né? Mas se precisar, eu não acho o fim do mundo, é o que o Edu tá falando. E só isso já tira uma pressão enorme de você. Só essa mudança de paradigmas. Tem um chegado meu também, tem várias histórias, né, Edu? Como você vai vendo várias histórias, é bem legal, né? Você tem uma certa idade, você vê um monte de história, então você vai tirando uma média da vida. Tem um chegado meu, ele é formado, fez medicina aqui na USP também. Né? Ele é formado já há muitos anos, ele fez 4 anos de cursinho. E ele falou, eu vou pro meu 4º ano, eu me lembro que ele falou isso aí, né? Estou indo pro meu 4º ano de cursinho. Ele falou assim, vou conversar com meus pais, e os meus pais queriam me matar, mas eu falei assim, não, eu fui honesto com eles. Eu falei assim, olha, é o que eu quero, eu não vou fazer outra coisa. Eu estou melhorando. Né? O segundo ano eu fui melhor que o primeiro, o terceiro ano eu fui melhor. Eu tô indo melhorando, então eu acho que o 4º ano agora, acho que eu consigo passar. Vocês não me dão um apoio? É o sonho da minha vida. Vamos lá, eu estou melhorando, não estou vagabundeando, né? Vamos lá. E o pai, então, beleza, vamos lá. E ele passou. E foi assim também. Hoje é formado há muitos anos, assim, não faz diferença, Edu, né? Eu só acho uma coisa que é esse peso, assim, né? De, nossa, mas perdi um ano, não é. Eu me lembro quando eu tinha 17, 18 anos, a gente acha, né? Perder um ano na vida é grande coisa. E não é, né? Tanto é que eu estava contando agora um pouquinho, que as primas lá dessa minha amiga falou, faz 20 anos que a gente é frustrado. Às vezes a pessoa perde décadas fazendo uma coisa errada. Então, eu não acho errado assim mesmo. Esse garoto, né? 7 anos de cursinho, eu acho que tá beleza, tá certo, vamos embora e vamos ser felizes, né? É isso aí, Edu. Mais alguma coisa em relação a essa? Daí eu queria que você falasse um pouquinho agora, Edu, né, em relação a mentoria, né? Aquela mentoria que, para mim, eu falo, né, Edu, assim, feito mentoria com você, que fazer aquela mentoria até individual, né? Fazer em relação à parte de inteligência emocional, estratégia de estudo e física também. Eu adorava dar aula para você, Edu, né? Era como se fosse meu filho, inclusive, eu falo isso aí, quando você entrou para mim foi uma felicidade enorme. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que o que mudou depois dessa mentoria para você, né? O que mudou na sua perspectiva, na sua mente, a parte psicológica. Conta um pouquinho pra gente, na sua confiança. O que você pode dizer pra gente aí, Edu? Professor, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado em questões de evidências, eu sou muito ligado em questões assim mais comprovadas. E eu gostei muito quando o senhor, durante uma dessas mentorias, havia passado pra gente as técnicas de respiração. Inclusive na medicina, a gente estuda um pouco mais aprofundadamente depois, elas controlam, de certa forma, a resposta nervosa, né? Então, assim, quando você controla o ritmo da respiração, você vai poder, até certo ponto, né? Controlar a sua frequência cardíaca, controlar como que está sendo a velocidade dos pensamentos. E isso tem, assim, um embasamento já científico
comprovado já. Então isso funciona. Você se sentiu nervoso, você se sentiu pressionado em algum certo momento, para e respira. Isso é algo que faz diferença. Isso vai fazer diferença, porque... E você está falando sempre porque a gente fazia isso na mentoria, né? Na mentoria comigo a gente fazia isso, né? As técnicas de respiração e tudo mais, né? Então você, antes de abrir uma prova de vestibular, você parar e respirar e você ler aquilo com uma mente mais preparada para aquele momento vai fazer uma diferença. Outra coisa que eu acredito que tenha sido uma dica importante é a questão de não se desesperar quando você encontrar uma questão que você ficou desconfortável. Fala, poxa, não lembro muito bem esse conteúdo, não sei muito bem disso daqui. Uma orientação que eu gostei de ter tido é a de deixar aquela questão marinando na cabeça. Vai para a próxima, primeiro porque a prova ela testa também a velocidade, ela tem um limite de tempo, então você não tem tempo infinito para fazer a prova. Isso é uma informação muito importante, porque ninguém vai ter tempo infinito para fazer a prova. Eu lembro quando eu fui prestar a prova do ITA, e os professores que me orientavam na época que eu fui prestar engenharia, né, para fazer a prova do ITA, eles falavam, a prova não é feita para ser concluída. Sim. Essa prova, nenhum concorrente, nenhum aluno vai concluir nesse tempo estipulado. Então, você tem que pensar, ponderar o que você vai gastar mais tempo fazendo para o que vai te dar mais ponto. É sempre uma razão ponto por tempo. Então, como é que eu vou otimizar... É um jeito de avaliar também, né? Se o cara tem bom senso, né? Então como não, encasquetei na questão, eu fiquei 3 horas, mas eu acertei, mas você ficou 3 horas. Então, não é uma coisa inteligente, né? A gente precisa ter essa noção de uma razão, né? Uma grandeza matemática, uma grandeza até física que a gente vai inventar aqui agora, que é pontuação por tempo. Então, se você... Não interessa se você consegue acertar nos 90 questões, se você vai levar 3 dias para fazer a prova. É inviável. Então, pensar nisso é muito importante. E quando você se deparar com uma questão que vai te deixar ansioso, falar, putz, isso aqui eu não sei, muita gente deve saber, eu estou desesperado. Não é assim. As provas, elas são construídas para ter questões que vão demandar mais tempo. Isso é proposital. Se você conversar com as pessoas que fazem a prova da FUVEST, inclusive, se eu não me engano, matemática sempre são 2 ou 3, sendo uma de geometria, algumas coisas assim, tem uns parâmetros que eles usam, que algumas questões elas são elaboradas para se demandar mais tempo. Uma coisa que vai fazer muita diferença é você já ter a técnica. Você vai ler aquele problema, você vai ver aquele triângulo, você já vai saber a fórmula que você vai aplicar ou o caminho que você vai seguir. Só que às vezes você não vai. Às vezes você vai ver e fala, poxa, esqueci qual é esse caminho, não estudei isso daqui. Deixa ela marinando na cabeça, segue a prova e volta para ela no final. Às vezes você volta com uma outra visão, né? E isso fez uma diferença para mim, de forma que assim, eu consegui resolver questões que eu achei que eu não resolveria. Inclusive, na própria prova... Você está falando só você está falando porque a gente comentava isso na mentoria, né? Deixa lá, vai, participa da questão, né? Então, você veja, é estratégia, né? É uma estratégia. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, que eu falo isso aí, né? São 10 dicas de como resolver uma prova de segunda fase, né? Acho que é o campeão de audiência, primeiro ou segundo campeão de audiência do meu canal, é isso aí. 10 dicas de como resolver, mas dá para ter dicas de como resolver? Não é sair fazendo, não é sair fazendo a prova, não. Isso aí que o Edu tá falando é sensacional. É isso que a gente está falando na mentoria, né? Manda ver, Edu. Então, assim, você voltar para uma questão, às vezes você está, por exemplo, com uma dúvida em certa questão, e aí você resolve um outro exercício, e aquele exercício vai acionar uma sinapse que você tinha, alguma coisa, uma memória, e aí você fala, poxa, com esse recurso... Saquei aquela lá, né? Eu posso resolver a anterior. Então não se desesperar nesse caso, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de dica, respirar, ter noção do tempo que você está consumindo para fazer a prova, eu acho que isso foi importante para... Maravilha, Edu. E aproveitando que você está falando assim, uma coisa que eu vejo que muitos alunos comentam, Edu, aquela técnica de você levar a atenção para o pé, né? Eu vejo muito aluno falando. Aluno que prestou vestibular, falou, professor, na hora da prova, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu canal que eu faço com a minha filhota, né? Que eu faço para ela lá, fazer a técnica de levar a atenção para o pé. Então, você que está assistindo aí, se você não assistiu ainda, assista esse vídeo aí, né? Levar a atenção para o pé, porque daí é o mais longe da cabeça, né? Professor, mas eu vou gastar aqui uns 2 minutinhos, né? 2 minutinhos. Falando, pô, mas eu vou perder 2 minutos na prova, então, mas às vezes você está ali pensando, né, Edu? 5 minutos, 10 minutos, que você às vezes passou 10 minutos e você não produziu quase nada, né?
naquele turbilhão. Então, às vezes, você perdeu uns 2 minutinhos, você volta com com um pensamento, né, com uma tranquilidade, com uma visão diferente, você faz a prova bem melhor. É um investimento, não é um dispêndio de tempo, 2 minutinhos. Tá certo? Maravilha, Edu. Daí eu queria que você contasse um pouquinho agora pra gente, Edu, em relação às estratégias corretas, né? Você deve ter vários aí, já deve ter um monte de história para contar. Então, inclusive, as disciplinas são diferentes, né? Então, como é que você estudava as matérias de exatas, humanas? Se é que tem a diferença, você estudava do mesmo jeito, você fazia resumo. O que deu certo para você, que deu tanto sucesso, que você conseguiu em 8 meses emplacar essa vaga aí na primeira lista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo? Conta um pouquinho pra gente, Edu. Olha, então, com relação a estudar para as matérias, eu não gosto de dividir em exatas, biológicas, humanas. Eu acho que isso, como eu já tinha dito antes, não é o caminho. Mas eu acho que dá para fazer uma certa divisão em conteúdos mais descritivos e conteúdos mais interpretativos. Então, existem coisas que você, inicialmente, parece que você precisa decorar, mas depois vai se tornando um processo automático e você consegue gerar associações para você decorar. Principalmente, o que eu recomendo é uma forma de estudo ativa. Você simplesmente ler não vai fazer você gravar. Então, eu recomendo a construção, né, de conhecimento através de formativa. Então, você fazer o seu resumo é uma formativa de estudo. Você resolver exercício, principalmente. Resolver exercício caderno de exercício, sabe? Pegar a prova antiga, principalmente prova antiga. Com a prova antiga, você vai entender como aquele conteúdo é cobrado. Isso que é o importante, porque às vezes você entende o conteúdo, mas você não está estudando a forma que ele é cobrado. E isso vai fazer uma diferença. Então, a pessoa que já desenvolveu a técnica e vê, olha, esse conteúdo ele é cobrado dessa forma. Então, você resolver exercícios, principalmente de provas antigas, isso vai te dar uma certa vantagem. Saber interpretação, isso é algo assim fundamental. Você tem que ter uma boa interpretação do que a questão quer. Você precisa ler o comando da questão. Cada questão vai ter um comando específico. Leia a questão e pergunte-se a si mesmo: eu entendi o que estão me perguntando? Eu consigo responder o que estão me perguntando? Não interessa se eu sei tudo sobre aquele assunto. Eu consigo responder o que estão me perguntando? E é isso que você vai colocar na sua resposta. Só um parênteses, Edu. Você está dizendo uma coisa que eu achei interessante, que alguns alunos também comentaram em outras entrevistas. Você acha interessante se a pessoa conhecer a prova específica? Então, por exemplo, assim, eu quero a FUVEST, então eu vou conhecer a FUVEST, ou eu vou treinar todos os vestibulares. Ou você acha interessante assim, o cara entender como é que a FUVEST, como é que o Enem, então eu vou ser craque no Enem, eu vou conhecer. Você acha interessante a pessoa conhecer o vestibular que vai prestar? Ou você acha, não, pode fazer de todos os vestibulares? Qual a sua opinião? Essa é uma questão complexa porque depende muito do tempo que você tem para investir. Porque assim, as provas são bem diferentes. A prova do Enem e a prova da FUVEST são bem diferentes. O conteúdo é cobrado de outra forma. Então, se você domina aquele conteúdo, em teoria, você vai conseguir responder as duas. O problema é que, por exemplo, a prova do Enem, ela tem uma pegada talvez um pouco mais subjetiva, que você vai talvez ficar entre duas alternativas. Eu digo isso mais para humanas, mas, por exemplo, o que me incomoda no Enem em exatas é questões que demandam muito tempo. E elas são feitas para demandar muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai prestar o Enem, existem questões que as contas, elas são muito fáceis. Por exemplo, ele vai te passar a pontuação de 5 jogadores de basquete em 5 jogos diferentes. E ele quer saber, na média, quem fez mais. Então, é um raciocínio simples que você precisa fazer. Só que você vai precisar testar todas as alternativas. E isso é uma coisa que me incomoda muito no Enem. É uma coisa que me incomodou de uma forma que eu saí assim... Tá, o que eles estão querendo testar? Eles estão querendo testar se eu sei o raciocínio, ou eles estão querendo testar se eu faço num tempo muito rápido para testar as alternativas. Muitas questões do Enem, elas são assim, você precisa testar as alternativas. E eu acho isso... E é bom que o cara conheça também, se o cara nunca viu, né? Então, por exemplo, você tem lá os dados de 5 celulares, e aí tem coisas de, por exemplo, preço,
recurso tal, recurso tal, recurso tal e uma nota para cada um. E aí você tem que ver na média quem que é o celular melhor, sendo que cada recurso tem tal peso. Isso é um raciocínio muito simples de você fazer. Qualquer pessoa consegue colocar no papel e fazer. Só que você precisa testar todos para você achar a resposta. E às vezes eles colocam assim, coloquem em ordem crescente. Vai ter que testar tudo, né? Vai ter que testar tudo. Então assim, esse tipo de questão do Enem, eu não gosto, não concordo. Eu acho que é absurdo cair isso. Porque você está querendo testar o quê? Você está querendo filtrar o quê? Não sei. Então, assim, a FUVEST não faz isso, não costuma fazer isso. A FUVEST, ela te dá uma questão e aí depois você vai para as alternativas ver, sabe? Assim, então, você não precisa ficar testando. Eu acho isso mais... Uma primeira fase de FUVEST, tá dizendo, né? De teste, né? Então, assim, eu acho que é um modelo de prova que eu gosto mais. Mas, assim, eu fiz provas antigas e simulados. Eu fiz da Unicamp, fiz da FUVEST, fiz da Unesp, porque isso estava programado no cursinho. Então... estava dentro do cronograma, sabe? Entendi. E eu acho que é importante você ver para você ter um certo termômetro, ter um certo parâmetro, assim, olha, nesse tipo de prova eu tô performando melhor. E aí depois eu acredito que seja legal você, pro final, fazer o foco, que é não dividir o foco. No final, eu só fiz provas da FUVEST. Então depois que eu passei na primeira fase da FUVEST, eu só resolvi segunda fase da FUVEST. Eu não resolvi das outras universidades, porque o meu foco era aqui. Então, às vezes, eu acho que vale a pena... E aí o meu foco foi direcionado pelo que eu já estava indo melhor e pelos meus interesses particulares. Às vezes você já está indo melhor num outro tipo de prova e aquele deveria ser seu foco. Isso cada um vai responder, mas eu acho que não dividir foco na medida do possível é melhor. Faça no começo simulados de vários vestibulares, veja como é que você tá, né? Segue o parâmetro, tudo. Não perca simulados que são oficiais, que eu digo, do seu cursinho, ou provas abertas que você pode fazer, porque vai te dar vivência do ambiente de prova. Você fazer um simulado na sua casa não é a mesma coisa que você tá lá, cercado de outras pessoas, naquele ambiente, com a pressão do tempo. Então eu diria que não perca simulados. Simulados são importantes. Porque é uma coisa que eu falo dos alunos, que o cara precisa treinar o que é parecido com o dia, entendeu? Né? Tá com as pessoas, né? Sair de casa, né? Organizar o tempo para chegar lá, entendeu? Daí no dia tudo vai parecer familiar, entendeu? Nada vai parecer diferente. Então o cara precisa treinar nesse ambiente, né? Mesma coisa que o cara treinar pênalti, né? Lógico, né? Vai treinar pênalti, é isso. Mas de vez em quando num jogo, né? Com a torcida e tudo mais, assim, se puder aquela pressão toda, o cara precisa também. Porque senão eu só treinei quietinho, né? Não tinha ninguém, né? Agora eu vou cobrar o pênalti da final da Copa do Mundo, né? Às vezes tem que encarar alguma coisa assim, mas se você puder treinar já o máximo próximo disso aí, né? Ou então, eu brinco com os alunos, tipo luta, né? Entendeu? Eu já fiz karatê, fiz vários anos de karatê, então a gente chama de sombra, né? Que é uma luta simulada, entendeu? Porque senão, não, só paradinha, agora vamos na luta. Não, na luta é diferente, né? O cara tá se esquivando e tudo mais, é muito diferente. Então, eu acho perfeito o que eu tô falando. Treinar o mais próximo possível da prova do que é, né? Sempre lembre que no dia do vestibular pode ter alguém que vai abrir um Cheetos super fedido na sua frente e vai te desconcentrar. Então, esteja preparado para essas coisas. É o que eu disse no começo do vídeo. A sorte ajuda quem está mais preparado. Então, assim, pode ter uma obra na sua rua e você vai sofrer para chegar. Então, sempre planeje esse tipo de coisa. Eu acho que isso é uma estratégia... Uma coisa do que você falou agora há pouco aí, que eu lembrei da minha época, né? Então agora que você está falando assim de estratégias que dão certo, que eu acho uma coisa assim que é mais difícil de fazer, mas é uma coisa que você falou, que você fez mais ou menos, e eu me lembro na minha época que eu fiz também. Eu não consegui estudar tudo, então eu comecei a selecionar. Então esse assunto, eu tenho um pouco de dificuldade nesse assunto, e é um assunto que não cai muito, então eu não vou despender muito tempo nisso aqui. Se sobrar tempo, eu vou. Isso eu acho uma estratégia muito boa. Eu fazia isso aí. Então, se sobrar tempo, eu vou. Mas se não sobrar tempo, eu vou pelo menos saber o básico, porque se é que vai cair, né, Edu? Eu pensava assim, se é que vai cair, eu tento pelo menos acertar o item A, né? Uma segunda fase, assim. Então, o item A, eu sei mais ou menos a matéria, eu driblo, o item B eu enrolo um pouquinho, o item C talvez eu erre, né? Mas o tempo que eu vou despender, né, exatamente o que você falou, o tempo que eu vou despender para tentar entender essa matéria, que já não cai muito, eu acho que talvez vai me prejudicar em outra. Então eu tentei dosar isso aí. E deu certo, né, Edu? Para mim deu certo.
Né? Para mim, eu tinha uma amiga minha, eu lembro até hoje, ela falou assim, e esse assunto? Falou assim, esse assunto não cai muito, eu já pesquisei, para você nada cai. Eu mesmo até hoje, eu lembro, para você nada cai. Eu falei, não, mas realmente esses assuntos aí que você está me perguntando, não gaste muito tempo nisso. O professor não podia ter caído tudo que você não sabe, podia, mas é um lance de sorte também, né? Um lance probabilístico, e realmente um monte de coisa. Teve assunto, Edu, que eu lembro assim, assunto que eu não estudei quase nada, assim, porque eu achava que era um assunto extenso, muito extenso, e a chance que era pequenininha, e realmente não caiu. Né? Então, beleza, então vamos nessa aí. Então é uma estratégia, mas é uma estratégia, veja que tem um fundamento, né? Eu vou estudar tudo de tudo, né? Vou pegar o livro, esse aqui não cai muito, mas eu vou fazer 30 exercícios desse aí, vou gastar uma semana, entendeu? Aí talvez não seja uma boa tática, né? Fala, Edu. Você vai falar alguma coisa? Desculpa. Não. Ah, beleza. Então, pode falar. Então, assim, voltando com relação aos estudos ativos, né? Você resolver questões é muito importante. E uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é a diferenciação entre os conteúdos que são mais interpretativos e os conteúdos que são mais descritivos. Então, por exemplo, quando eu ia para a academia, eu colocava videoaula para ouvir de conteúdos descritivos, porque aí eu só ia acostumando o meu cérebro com aquela informação. Então, eu ficava correndo na esteira, eu ficava lá fazendo meus exercícios com os conteúdos descritivos. Então, por exemplo, o que seria um conteúdo descritivo? Era você saber, por exemplo, que os poríferos não têm tecido completo. Então, é uma informação que pode cair. Então, é uma informação pontual. As informações pontuais, que você não precisa interpretar. Lógico que pode acarretar que os biólogos me perdoem, claro que você pode acarretar uma interpretação disso. Você tem toda a linha evolutiva, né? Você está estudando os filos numa ordem. Então você estuda, quando você vai estudar zoologia, você estuda os filos numa ordem, do menos evoluído para o mais evoluído. Então é normal que você comece a estudar pelos poríferos, aí depois os quinidários, aí você vai estudando. Mas é uma informação pontual. E as informações pontuais que podem aparecer em alternativas são conteúdos descritivos, meramente descritivos, né? Aí você aproveitava a hora que estava na esteira ali que você conseguia fazer isso. Exato. Um exercício de física talvez você não conseguisse fazer, você ia elaborar um raciocínio ali, exato. E isso, um desenho, né? Isso é uma questão de otimização de tempo. Então o tempo que eu já estava gastando para fazer exercício físico, eu estava ali estudando os conteúdos descritivos. Então os conteúdos descritivos geralmente são esses, né? Os que não exigem que você interprete muito, que você faça. Aí a pessoa fala, mas isso é humanas? Eu falo, não necessariamente. Veja, por exemplo, história. Quando você vai estudar acontecimentos históricos, você não estuda o acontecimento. Você estuda por que ele aconteceu, como ele aconteceu, quais as consequências. E isso tem que ter uma interpretação relações, não é verdade? Exato. Então, se eu vou estudar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, por quê? O que levou à Segunda Guerra Mundial? Quais foram as consequências dessa guerra? Por que foi assim? Então, eu acho muito ruim a gente dividir em exatas, biológicas, humanas. Eu acho que a melhor divisão é conteúdos descritivos e conteúdos interpretativos. Pô, legal, Edu. Se eu preciso fazer uma interpretação, em história, por exemplo, eu vou criar um resumo, eu vou criar um fluxograma. Segunda Guerra, aí eu vou criar uma seta, causas. Por quê? Quais foram as causas? E por que aconteceram essas causas? O que veio antes? O que veio depois? Como que isso se desenvolveu? Como que poderia, sabe? Então, você precisa de uma estrutura ali, uma organização. Aí, dessa forma, eu não decoro aquele conteúdo, eu entendo. Se eu entender o que aconteceu, se eu entender aquele processo que levou, que culminou naquele evento, isso vai fixar na minha cabeça de uma forma melhor. Então, em geografia também, quando você vai estudar, por exemplo, conflitos políticos, quando você vai estudar geografia política principalmente, mas até em geografia física, você vai estudar, por exemplo, quais são os processos que levaram à formação dessa formação geológica. Então, você não vai decorar, isso daqui é um planalto cristalino. Você vai entender. Complexo, Você vai entender de onde veio. Falar, esse terreno é um planalto cristalino porque em tal período da evolução da Terra teve aqui esse processo que gerou isso daqui. Isso é uma elaboração, né? Isso é interpretativo. Agora, em todas as matérias, você tem informações pontuais que você pode colocar como conteúdos descritivos, até em exatas. Por exemplo, física. Uma grandeza vetorial é aquela que você, além do módulo, precisa da direção e sentido. Isso é uma informação pontual. Você não precisa se demandar muito nesse tipo de coisa. Eu acho que em exatas talvez seja um exemplo menos, tenha menos exemplos. Mas eu gosto muito dessa divisão, conteúdos descritivos e interpretativos. Os conteúdos descritivos é ok você otimizar o tempo pegando esses conteúdos enquanto você faz outras atividades, tal.
né, digo como forma de espairecer, né, porque não é obrigatório, mas os interpretativos se dedique à interpretação mesmo. Então interprete aquele conteúdo, faça um resumo, resolva exercícios, vê se você entendeu o processo, se você entendeu o raciocínio por trás. Não adianta você decorar uma fórmula e aplicar uma fórmula. Sim, sim. Entenda o que significa aquilo. E isso vai fazer muita diferença a longo prazo, para fixação do conteúdo a longo prazo. Porque os conteúdos que você vê no começo do ano, se você conseguiu interpretar bem, eles vão estar frescos ainda na sua cabeça, vão estar bem no final do ano. Você não vai ter esquecido, sabe? Como uma forma de, se você só tivesse decorado. Então assim, principalmente em conteúdos interpretativos, lista de exercício, estudo ativo, resumos, você realmente fazer alguma atividade para fixar aquele conteúdo. Em conteúdos mais descritivos, o estudo ativo que eu recomendo é flashcards. Então, por exemplo, flashcards, eles têm informações pontuais. Sim. Então, eu vou falar, por exemplo, como a gente está estudando aqui em medicina, quais são as 4 câmaras cardíacas. Aí, no outro lado do flashcard, você vai ter ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito. Então, assim, são coisas... O pessoal gosta muito, né, flashcards. Né? As informações pontuais, o estudo ativo com flashcards é mais interessante. Eu não gosto tanto de fazer resumo para esse tipo de coisa. Então, eu vou falar assim, qual é o vaso que sai do coração e vai para o pulmão? Aí a gente vai dizer, a artéria pulmonar. Então, tem essas coisas de informações pontuais, os flashcards eles tendem a ter resultados muito bons. Principalmente com revisão espaçada, porque aí você vai fixando o conteúdo conforme a sua necessidade. Você fazia isso? Cada mês, sei lá, você retomava o assunto? Revisões espaçadas fazem uma grande diferença. Legal. Porque diferente do estudo interpretativo, essas informações elas podem ficar meio nebulosas depois de um tempo. Sim. E aí né? você constantemente motivar o seu cérebro a manter aquele conteúdo ali é interessante, é bem interessante. Mas você tinha um tempo certo, assim, a cada, sei lá, um mês? Então, ou não? O próprio aplicativo que eu utilizo, que é o Anki, ele tem um sistema de revisão espaçada. Sim. Então, por exemplo, eu coloco na frente do cartão uma pergunta. Sim. E aí, atrás do cartão, a resposta. Perfeito. Você põe lá no aplicativo? Isso, no aplicativo do Anki. E aí, se foi muito fácil, eu vou colocar... Ele tem um sistema que classifica a dificuldade. Tá. Então, vai do... Você dá a classificação? Do quão fácil ou difícil foi para mim responder aquela pergunta. Entendi. Se era algo que estava muito fresco na minha cabeça, eu coloco que foi fácil. E aí, ele vai se passar mais, naturalmente ele vai se passar mais já. Aí ele vai me perguntar de novo daqui um mês. Se foi difícil, ele vai me perguntar de novo daqui 3 dias. Entendi. E isso vai... legal. Uma estratégia boa essa aí. Né? O Anki é um aplicativo gratuito que eu recomendo demais assim para fazer os flashcards. Maravilha. Eu acho que é muito prático, sabe? E eu me lembro, Edu, uma coisa que eu acho que eu talvez já tenha contado até em outras entrevistas. Eu me lembro que na minha época, né, eu ia bem, tinha facilidade de exatas, mas, por exemplo, história, eu gostava dos professores, adorava a matéria, e eu não conseguia me desenvolver muito bem, não conseguia ter boas notas. Até que um dia eu tive uma ideia, Edu, eu falei assim, eu vou estudar vários livros. É o mesmo assunto. Então, por exemplo, a prova, sei lá, acho que caía a Revolução Francesa, eu não lembro o que era, mas só para dar um exemplo. Revolução Francesa, eu vou estudar 5 livros. 4 livros, né, de Revolução Francesa, né, na prova o meu raciocínio vai ser mais amplo, né, vou ter uma riqueza de detalhes, e daí na prova acho que vou andar bem. Daí foi onde eu fui pior, né, porque eu não sabia onde recorrer, né, falar, pô, eu li em algum lugar, né, eu não consegui fazer aquela síntese. E por que eu conto essa história, Edu? Porque depois dos anos, eu já era professor, e estava abrindo o jornal e estava lá, né, a aluna, eu não lembro o nome da garota, naquele ano ela foi a primeira colocada na FUVEST, e estava lá, dicas de estudo da primeira colocada na FUVEST. Nossa, eu falei, eu vou ler para contar para meus alunos. E uma das primeiras dicas era essa aí, Edu. Ela falou assim, leia vários livros do mesmo assunto. Então, por exemplo, história. Pego uns 4 livros do mesmo assunto e leia vários, porque você vai ampliar, para mim deu certo. E eu fiquei sempre pensando, falei assim, olha que interessante, a estratégia para ela não deu certo para mim. Tá, então, você precisa se conhecer. Né? Teste as estratégias, né? O que o Edu está falando, outros alunos estão falando, o que você conhece, vai testando, pô, essa aqui funcionou para mim, nossa, essa aqui é perfeita para mim, essa não é perfeita, precisa ser uma estratégia personalizada, né? Customizada, vamos dizer assim, não é isso, Edu? Maravilha, pessoal, então aqui, essa entrevista sensacional com o nosso, né, eu considero quase meu filho, né, o Eduardo Carmona, é um cara que eu tenho um carinho especial, e uma coisa que eu achei interessante, né, até hoje eu lembro, Edu,
aqueles dias lá no final do ano, né, no comecinho do ano, até no dia antes da prova, você estava falando, né, no dia antes da prova a gente estava fazendo aula pelo Zoom, né? A gente fazia ela pelo Zoom, né, fazendo aquela mentoria de física, né, a parte de inteligência emocional. E é uma coisa que me dá muito prazer, do fundo do coração mesmo. Eu adorava fazer aquilo lá, né, uma coisa individualizada, inclusive. Né, você trazer para mim, ó, professor, eu tô com dúvida nisso aqui e tudo mais. Falei, então vamos lá. Agora entendi, eu lembro direitinho, lembro até hoje você, né? Falou assim, professor, agora entendi, não, lá de outro e tudo mais. E daí no dia, inclusive, né, do dia da lista, eu nunca esqueço aí, nunca vou esquecer, o dia da lista, a gente lá ansioso, eu dando aula, e você mandando para mim os WhatsApp, meu Deus do céu, vai sair a lista e tudo mais. E quando você escreveu, saiu, professor, saiu, não tem agora não, até hoje no meu WhatsApp isso aí, né? Meu nome tá na lista, é um negócio sensacional, né? Então até hoje, nossa, sua cara de satisfação, deleguei, e eu comento isso com os alunos, né? Como as batalhas são mais difíceis na vida, né, Edu? Depois que a gente passa por elas é uma satisfação enorme, né? Porque a batalha veio e a gente conseguiu driblar isso com estratégia, com inteligência, né, com a parte emocional, e a gente conseguiu sair bem. Então, agradeço do fundo do coração, Edu, dá um alô final assim para despedir para o nosso pessoal que está assistindo, tá? Se despede aí, por gentileza. Bom, eu acho que como minha consideração final, eu gostaria de dizer para vocês, assim, não estudem com o objetivo só de passar numa prova. Estudem com o objetivo de obter aquele conhecimento, sabe? Isso vai ser útil de alguma forma na sua vida, porque assim, por mais que não pareça, você vai desenvolver ferramentas para você lidar com problemas mais tarde. Então, uma das coisas que me motivou muito, mas assim, motivou muito mesmo para estudar, para entrar aqui, foi essa questão de que não importava se eu passasse na prova ou não. Eu sei aquilo, sabe? Aquele conhecimento que eu adquiri, que eu assimilei, ninguém vai tirar, ninguém vai conseguir me tirar aquilo. Então, tudo que eu estudei, tudo que eu estudo, tudo que eu me dedico o meu tempo para aprender, o aprendizado é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, a aprovação vai ser uma consequência, mas estude para você evoluir como pessoa, porque isso vai ser o mais importante, assim, de longe. Aproveitando que você está falando isso aí, Edu, uma coisa que eu comento muito com os alunos também, que eu concordo plenamente com o que você está falando. Que eu acho assim, né, que o saber é bacana, né? Eu acho que o saber é legal, é um valor assim, né? Se eu pudesse, Edu, eu falo isso aí, eu gostaria de saber de tudo. Tá? Só não tem tempo de dinheiro, senão o dia só tem 24 horas, eu queria saber de tudo, né? Então eu acho que assim, ao longo da minha vida, pessoas foram me passando isso aí, e eu cultivei isso também, que eu acho que é uma coisa que eu acho que é sensacional. Eu fico feliz de mim mesmo, assim, de ser assim, de querer saber as coisas. Eu vejo uma coisa e falo, nossa, eu queria saber isso aí, né? Uma coisa que me dá muita satisfação, e independentemente do vestibular, né? Então, eu comento isso aí, Edu, porque eu também já prestei vestibular, né? Você também já passou por isso. Essa cobrança, né, vestibular, às vezes prova e tudo mais, faz a gente perder talvez um pouquinho, né? Porque está tão envolvido com aquela pressão que você perde um pouquinho do gosto por saber. E se puder, essa dica do Edu eu acho sensacional. E se você conseguir fazer isso, tá estudando, mas lembrar disso, né? Pô, olha quanta coisa bacana. Porque eu me lembro que eu fiz engenharia, né? A minha primeira faculdade foi engenharia. Eu me lembro quando todo mundo disse, não, agora só vou ver exatas, que é o que eu gosto. O segundo ano todo mundo fala assim, quase todo mundo fala assim, meu Deus, eu já não aguento mais exatas. Né? Eu lembro, nossa, na época do vestibular, pelo menos eu vi história, literatura, que saudade isso aí. Todo mundo tinha saudade de ver uma gama que você mantém. Então, tem essa pressão, eu sei, mas se você ainda conseguir estudar e de vez em quando lembrar um pouquinho, né, falar, não, tirando essa pressão, é legal saber as coisas. Eu acho também, Edu, eu acho um valor saber de tudo, eu acho sensacional. Se ainda conseguir isso aí, talvez o estudo fique mais interessante, né? Aliás, essa é uma dica que muita gente dá, né, Edu? Tem um cara chamado Mihaly, o sobrenome dele eu não consigo falar, já tentei decorar, é Mihaly, acho que é um cara um húngaro, né? Ele já faleceu, acho que há uns 2 anos atrás, aí na pandemia, ele faleceu, e ele falava isso aí, ele chama de estado de flow, né? O estado de flow é assim, você fazer uma coisa que você gosta tanto, que você se entrega tanto, que dá um prazer, dá uma felicidade. E o segundo ponto é você conseguir fazer alguma coisa que mesmo que você não goste muito, mas você fala assim, bom, já que eu vou ter que fazer, então eu vou fazer bem feito, né? Já que eu vou fazer, eu vou me entregar. Então eu vou tentar. Isso serve para qualquer coisa, né? Para lavar louça ou eventualmente estudar uma matéria que você não gosta. Eu acho uma ideia genial. Pô, eu vou ter que estudar isso aqui então para o vestibular. Eu vou tentar fazer isso, acho que muito parecido com o que o Edu falou. Então eu vou fazer isso aqui bem feito. E isso traz um grau de satisfação, uma concentração. Talvez você estude em menos tempo, você estude mais e traz um grau de felicidade mesmo dentro dessa cobrança, se é que dá para dizer isso aí, né? Dentro dessa cobrança toda do vestibular. Eu acho que é uma questão de mudar de perspectiva, professor. Porque pensa o seguinte. Existe aquela pessoa que vai olhar para aquele conteúdo, ele vai pensar, poxa, eu tenho que aprender isso daqui.
E vai ter outra pessoa que vai olhar e vai falar, eu tenho a oportunidade de aprender tudo isso daqui. Então, assim, cada dia que eu ia dormir sabendo uma coisa que eu não sabia quando eu acordei, me gerava uma satisfação incrível, sabe? Bacana, Edu. O meu sono ficava mais leve. Cada dia que eu ia dormir sabendo uma coisa a mais do que eu sabia quando eu acordei, o meu sono ficava mais leve. Eu sentia aquela sensação de missão cumprida, sabe? Muito bacana, Edu. Pode ser que eu não tenha aprendido tudo o que eu precisava ainda, mas eu já estava melhor do que ontem. E eu acho que isso faz uma diferença na nossa mudança de perspectiva, sabe? Não vá estudar com aquela cabeça de eu tenho que fazer isso. Estude com a mentalidade de eu tenho a oportunidade de aprender algo novo. Entender aquele conteúdo, sabe? Isso vai te gerar uma motivação muito melhor. Isso é muito bonito, Edu, e uma sabedoria incrível, né? Porque isso aí você pode levar para a vida, né? Não só para o estudo do vestibular, mas para a vida. E o exemplo que o Sidão é esse aí, vou lavar a louça, pô, vai ter que lavar a louça. Você vai ter que passar por aqui. Então, já que vou ter que lavar, então eu vou lavar o melhor que eu puder, né? Eu vou caprichar nessa louça e tentar, né? E tentar curtir isso que eu estou fazendo. O professor Fichel é difícil, isso é uma arte, né? Isso é uma arte de viver. Aliás, viver é uma arte, né? Não é fácil, não. Mas é uma arte conseguir ser feliz nas pequenas coisas, né? E a gente sempre comenta isso aí, acho que no curso de mentoria eu falava isso aí, né, Edu? Mas né, você tem vivendo coisas sensacionais, então a gente, por exemplo, levava atenção, né? Que a gente levava atenção para a respiração, né? Levar atenção para a respiração, qual é a graça? Não tem coisa mais interessante de fazer? Sim, tem um monte de coisa mais interessante. Mas se a gente acostumar a focar numa coisa que não é muito interessante, ou conseguir curtir uma coisa que não é interessante, a vida toda fica sensacional. Isso é uma sabedoria incrível. Parabéns, Edu. Maravilha. Bom, então, tchau pessoal, desejo boa sorte a todos e que vocês consigam chegar onde almejam. Maravilha, Edu. E outra coisa que eu falo, Edu, assim, o nosso canal também tem essa coisa do projeto de vida, né, de saber, assim, as carreiras e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente está começando a fazer também agora, assim, que é entrevistar os profissionais. O que o cara faz no dia a dia para ajudar até os estudantes a poder escolher realmente qual é o dia a dia da profissão. Então, uma gama de entrevistas, né? A mesma medicina, por exemplo, tem vários caminhos que a pessoa pode seguir. Então, a nossa ideia é fazer uma série de entrevistas. Então, fica o convite já, inclusive na sua formatura, estou esperando o seu convite da sua formatura, faço questão de ir lá te dar o parabéns, hein, Edu? E quando você se formar, você é convidado a dar mais uma entrevista aqui para a gente, contar qual é o seu dia a dia, né? Você já sabe para que lado que você vai, né? Que especialização que você vai, já sabe? Então, não. Não? Aqui... Então, maravilha. Aqui é... Mas quando você for, né, lógico, né? Daí eu vou fazer uma entrevista, vai aparecer novamente no nosso canal aqui, contando com esse seu dia a dia, para poder ajudar o pessoal que está aqui no nosso canal. E daí, então, eu vou falar para você me recordar, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no meu canal, tá certo? Curta, comente, tá? Deixe seu comentário também, que pra gente é bom saber, né? Opiniões, sugestões também do que a gente pode fazer, de entrevistas, materiais, né? Em relação a sempre voltado para isso aí, né? A parte do vestibular e carreiras, tá certo? Então, a parte de inteligência emocional, a parte de estratégia de estudo, física, que eu comento bastante também, tá certo? E a parte profissional do projeto de vida são esses tópicos desse canal. Esse canal foi criado para isso. Então, obrigado pela paciência, obrigado a você que assistiu essa entrevista sensacional do Edu. Obrigado mais uma vez, Edu. Parabéns mais uma vez, e sempre comento isso aí nas entrevistas. Parabéns para o seu pai, para sua mãe, todas as pessoas que foram envolvidas nessa sua grande vitória, nessa jornada. E está aqui agora na USP. Parabéns mais uma vez. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua paciência, pela atenção. Um grande abraço. Eu sempre comento isso aí no final de todos os vídeos. Confie sempre em você, tá certo? E ótimas provas e sucesso pela vida em tudo que você fizer. Um grande abraço. Até mais.